Seja bem-vinda em nome de Jesus. Se a irmã gostar, volte. Se não gostar, volte até gostar. Aê! O irmão Ademir gostou, porque já é a terceira vez que vem. Glória a Deus, né? Agora sim, vamos ficar de pé. É o momento então que nós vamos falar com o Papai do Céu. É o momento, é a hora em que você coloca suas demandas, suas limitações, suas ansiedades. Coloque no altar do Senhor. Estamos aqui não apenas para uma reunião de amigos, mas para estar na presença do Pai. E é com esse objetivo e com esse pensamento que você deve agora colocar-se diante dele, se derramando, se for o caso. Porque é em Deus, em Jesus, que nós encontramos salvação, encontramos alívio, encontramos refrigério para a nossa alma. Seja lá o que for que você esteja passando, com certeza, não há nada impossível para que Cristo não possa resolver. Você que está no lar, no conforto da sua casa ou no seu trabalho agora, através do YouTube também, cultuando a Deus através dessa live, que você possa também sentir-se na casa do Pai, na presença do Senhor neste momento também. Querido Deus e Pai, louvado seja o Teu nome. Temos vivido experiências do Senhor maravilhosas na Tua presença, mesmo quando as tempestades nos assolam, mesmo quando os ventos sopram forte sobre a nossa família, mesmo quando o nosso barco parece que vai a pique, ainda assim sabemos que o Senhor está conosco. Muito obrigado, Pai. Obrigado pelos Teus filhos que vieram. Obrigado por aqueles, ó Deus, que estão agora junto conosco, através desta live. Que o Senhor também alcance e visite cada um, Senhor, porque o Senhor é o Deus onipresente. Que o Senhor possa, ó Pai, permitir que Teu Espírito Santo tenha liberdade para tocar, para falar com cada um dos que aqui estão. Em nome de Jesus, nós te oramos hoje e sempre agradecidos. Amém. 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 Ainda de pé, vamos recitar o Salmo de número 100. Não vou ler na minha tradução, nós vamos ler apenas nessa mesma tradução aqui na projeção. Vamos juntos? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servir ao Senhor com alegria e entrar diante dele com canto. Até aí. Note que agora nós entramos em espírito na sala do Senhor, na sala de controle do Pai. E nós vamos agora louvá-lo com alegria e com canto. E é por isso que agora eu passo a palavra para os nossos queridos irmãos louvoristas, e vocês também podem louvar a Deus junto conosco. Assim que Deus possa conduzir tudo, cada hino cantado, cada música, cada palavra de Deus que vai ser aqui explicada, que vai ser falada, que teu coração seja de fato tocado, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Glórias ao nosso Deus. Cristo nos encontrou, irmãos. Isso é o motivo de nós nos alegrarmos na presença dele, de nós nos regozijarmos no Senhor. Antes nós estávamos perdidos. Assim como aquela mulher de Samaria, que ao encontrar com Cristo no poço, ela ali, naquele momento, ela aprende que há uma fonte de água que jorra dentro de nós, há uma fonte de água viva que pode jorrar dentro de nós, pode jorrar dentro de você. Basta que nós creiamos nisso, creiamos que Cristo é o Senhor, que Cristo é o Salvador das nossas vidas. Amém. Amém. Glórias ao Senhor. Junto ao poço saiu, quando o homem o deu, curou a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Nosso Deus.
tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar.
dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és em quem a minha alma esperou, a fonte da vida em me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quem a minha alma esperou, a fonte da vida em me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia. Glórias ao nosso Deus. Ele é o nosso presente maior que nós podemos receber e que nós podemos compartilhar, inclusive, viu? Nós podemos compartilhar o amor de Jesus. Podemos transmitir e testemunhar o que Ele fez por nós, o que Ele faz em nós e através de nós. Amém. Glória a Deus por isso. Um dia, queridos, todos nós iremos vê-lo face a face. Quem crê nisso? Amém. Todas as nações, reis, príncipes, principados, potestades, todo ser que vive irá se prostrar perante o Senhor. Grande é o nosso Deus. Ele é o Rei de tudo que existe. E grandes são os feitos, grandes são as maravilhas que Ele tem operado, não é mesmo? Vamos continuar adorando ao nosso Deus. Amém? São as suas obras, Senhor, poderoso. Seus caminhos, suas obras, Senhor, glorificará teu nome.
não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Santo, santo, santo é o Senhor. Tu és digno, ó Deus, do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa redenção, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nós e através das nossas vidas. E, ó Deus, o meu pedido, o nosso pedido, é para que o Senhor continue a nos usar como instrumentos nas mãos do Senhor. Porque, ó Deus, assim como nós acabamos de cantar, nós cremos que todas as nações, ó Deus, irão adorar o Senhor. Para que isso seja realidade, ó Deus, para que isso se concretize, ó Deus, nós precisamos de fazer algo para a obra do Senhor. Precisamos, de fato, sermos instrumentos em suas mãos. Ajuda-nos, ó Deus, a nos entregarmos dia após dia ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
toda a glória. A Deus toda a glória. A Deus toda a glória, que por nós tanto fez. Torna-nos e salvou, teu poder e salvou. A Deus toda a glória, para sempre. Amém. A Deus toda a glória. A Deus toda a glória. A Deus toda a glória, que por nós tanto fez. Cuida-nos e salvou-me, teu poder e salvou-me. A Deus toda a glória, para sempre. Amém. Amém, Jesus. Glórias ao Senhor. E a cada dia, Jesus, queremos declarar, Senhor, que Tu és digno de toda a glória, de toda a honra. Ó Deus, ensina-nos, Senhor, a rompermos em fé, dia após dia, Senhor, até que o Senhor venha e nos leve para o lar. Nos ensina, Jesus, a cumprirmos os mandamentos do Senhor, a Te amarmos sobre tudo, sobre todas as coisas, e amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos, Senhor. São pedidos simples, Senhor, mas muitas vezes difíceis de cumprir, devido, ó Deus, às nossas falhas, devido aos nossos pecados. Mas nós cremos que Tu estás conosco. Em Ti, Senhor, nós podemos todas as coisas. Obrigado, Jesus. Amém. Tu me dás a chance de receber um pouco mais.
Glórias ao Senhor. Nós temos uma grande missão, irmãos queridos. Nós conhecemos a palavra, nós vivemos dia após dia com Cristo, não é? Mas, como eu disse, agora mesmo, nós temos a missão de proclamarmos o Senhor Jesus. Glórias a Deus por isso. Nós temos o ID, conforme Mateus 28:19. Nós temos uma grande missão. Vamos separar o Senhor. O hino que nós cantamos hoje pela manhã, hino de número 422, Trabalho Cristão. A primeira estrofe diz o seguinte: vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguir o caminho dos céus. Com seu bom conselho, o vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo manda. Às vezes é difícil, às vezes não é nada fácil nós cumprirmos os mandamentos, os princípios que o Senhor nos deixou. Mas glórias a Deus, porque conforme está escrito em João, nós temos o grande auxiliador, nós temos o Consolador que está conosco. Jesus nos prometeu isso. Glórias ao Senhor, porque nós não temos um Deus distante, um Deus longe, mas um Deus que nós podemos inclusive chamar de Pai. Glórias a Jesus por isso. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguir o caminho dos céus, com o seu bom conselho que vou renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar. No amor, com fervor, a seguir a Jesus. Com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar os caminhos para todos sedentos e pressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será. Por Jesus salvação, pela graça nos dá. No amor, com fervor, a seguir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar para Cristo Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Ele então para as mentes salvados será, pois será salvação pela graça nos dá. No amor, com fervor, a seguir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Vamos nós trabalhar, ajudar os poderes que coroa real nos dará nos céus, a mansão dos fiéis, o descanso será. Por Jesus, salvação, pela graça nos dá. No amor, com fervor, a seguir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. Aleluia. Obrigado, Jesus, pelo privilégio, Senhor, que o Senhor nos concede de servirmos e te adorarmos. Como é bom estarmos na presença do Senhor, como é bom entoar louvores, como é bom bendizer o teu nome, amado. Obrigado, Senhor, por tantas coisas, tantas bênçãos que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Ó Deus, e o que nós faremos, Senhor,
que faremos diante dos benefícios que o Senhor tem operado em nós. Obrigado, Jesus, porque a compaixão do Senhor, o seu amor, ó Deus, são virtudes incomparáveis. Glórias te damos, Jesus, em seu nome precioso, oramos, amado. Amém. Graça e paz, amém? Amém. Iniciamos agora o momento de Missões Estaduais 2026, né? Estamos em campanha de missões e de a todo lugar. Missões Estaduais está nos lembrando que nós precisamos falar do amor de Jesus, né? E que nós possamos carregar esse desejo árduo no nosso coração de anunciar Jesus como Salvador. E o tema da nossa campanha de missões deste ano, porque a esperança tem passos. A esperança tem passos. Por isso nós precisamos caminhar, né? Nós precisamos caminhar orando pelos missionários, orando para que eles encontrem pessoas lá, né? Que vai ouvir a palavra, que vão aceitar Jesus como Salvador. Orando para que Deus dê saúde, dê forças, né, para eles encarar, porque não é fácil o campo missionário. Então a esperança tem passos e nós podemos também estar indo e ofertando para que os missionários continuem lá. Amém? Vamos estar lendo a nossa divisa que está em Mateus 9:35. Vamos ler juntos? Jesus Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Amém. Vou ler aqui agora, meu está diferente, já ia lendo diferente de vocês. E Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, pregando o evangelho do reino. Então Jesus pregava. Jesus não está mais aqui fisicamente, mas ele está aqui agora ouvindo, né? Já participou do louvor conosco, já ouviu tudo que foi dito aqui. E agora ele está dizendo para cada um de nós: ide em todo lugar. Amém? Amém. O irmão Robson vai estar colocando o vídeo ali, o testemunho de circunstâncias, né? Nós vamos estar podendo acompanhar aqui. O irmão Marcos tem aqueles tiquezinhos para você anotar o seu alvo, para você não esquecer. A caixinha que coloca aquele papelzinho com o seu alvo está ali atrás. E aqui na frente, gente, antes que comece, nós temos agora gasofilácio novo, né, que o pastor fez. Temos aqui o da campanha de missões, separado dos dízimos e ofertas. Essa caixinha pequenininha é para que você coloque o seu papelzinho com o seu alvo para a campanha de missões estaduais. Respeitável público, hoje tem marmelada? Não tem, não senhor, mas tem circo na campanha de missões estaduais 2026. Vamos conhecer uma família circense que tem sua história impactada em uma de suas passagens pelo interior de Minas. É no distrito de Calixto que a fé e o compromisso com Deus cruzam o caminho da trupe itinerante. Eu não sou de família tradicional de circo. O circo me adotou no ano de 1984. Passando um circo na minha cidade chamada Coatituba, eu acompanhei do senhor Peixinho, o circo Rodeio Peixinho. Aí eu acompanhei. No ano de 1997 eu montei meu próprio circo e estou na luta até hoje. Aí quando passei por uma cidade chamada Calixto, Minas Gerais, que eu conheci o pastor Rinaldo, mudou tudo na minha vida, foi tudo de bom na minha vida depois que eu conheci o pastor Rinaldo. Conheci nossos irmãos aqui que trabalham com circo, assistência.
no tempo onde o que mais me deixou impactado foi quando nós estávamos na porta da igreja no dia domingo, na parte da manhã, para acontecer a EBD, e eles nos procurou para entregar o dízimo àquela igreja, e a gente ali teve interagimos juntos, conversamos juntos, fomos visitados, estávamos juntos naquele tempo ali em Calixto. O tempo que a gente ficou acampado, né, lá no Calixto, a gente ia na igreja e a gente teve um dízimo lá na igreja. E tinha uns jovens também que acompanhavam, ia para casa do pastor. E para mim era mais difícil por causa do trabalho mesmo, mas os meninos que podiam ir sempre estavam indo na igreja, sempre estavam indo para casa do pastor, estavam sempre juntos. O que começou como um encontro após o culto virou amizade e aos poucos o Evangelho foi alcançando outras vidas dentro do circo através do exemplo e da convivência. Nós admiramos muito eles porque eles têm ensinado por onde eles passam. E nós, lá da Igreja Batista, nós conhecemos eles e inclusive a filha e o Caio começou a participar dos cultos, nos visitar, ela juntamente com seu namorado, e sempre nos cultos, escola bíblica, apanhando amizade, tendo acompanhamento com eles e eles conosco. Quando a gente passou no Calixto, aí eu tive a oportunidade de ir na igreja, se eu não me engano foi no encontro de jovens primeiro, aí eu conheci o Caio e a gente fez uma amizade muito boa, continuei nos cultos que eu conseguia ir, na EBD, direto tinha encontro na casa do pastor, dos jovens, e aí a gente foi se misturando, criou uma amizade muito boa que leva até hoje, né? Por trás do espetáculo existe uma rotina desafiadora. Os missionários compreenderam e valorizaram a realidade dessa família, um cuidado que gera vínculos verdadeiros e eternos. Nós somos itinerantes. Hoje está aqui, daqui 15 dias em outro lugar, 30 dias em outro lugar. Nenhum lugar que a gente passou, a gente teve um apoio da igreja. Sempre o circo ele é visto como um forasteiro, né? Nunca tem cidade que não acolhe bem, principalmente tem muita igreja ainda que tem um certo tabu, né, com o circo. E no Calixto não, no Calixto foi bem diferente mesmo, a gente foi bem acolhido. Quando a igreja se move, vidas são alcançadas. É nosso papel compreender cada contexto e investir em corações. E depois disso a gente vem mantendo contato e agora, novamente, a gente está junto e até eles para poder auxiliar espiritualmente no que for necessário e que esse tempo de aprendizado, esse tempo de cuidado junto da parte do Senhor na vida deles e eles impactando a nossa vida e a gente fazendo aquilo que também necessita fazer na vida deles, porque o Circense é também objetivo e alvo da nossa Convenção Batista Mineira. E nós vamos trabalhando para que o Evangelho alcance a todas as nações e em todos os lugares. A Igreja Batista de Calixto, em Resplendor, tem caminhado na missão. E você, porque Ele ainda vai e porque nós vamos com Ele. Ide a todo lugar. Campanha de Missões Estaduais da Convenção Batista Mineira. Agora chegou o momento das ofertas, dos dízimos, e você que veio preparado, né, está com a oportunidade de ofertar para missões, de dizimar. Esse é o momento enquanto nós ouvimos o hino, né, oficial de missões. Amor, levando esperança na dor e de
paciência e com todo o amor, levando esperança da dor e pra discipular, a fim de multiplicar e discipular e multiplicar. E de aos que não portas oferecendo a mão, a morador de rua, leve a compaixão, e de pelas montanhas iguais do nosso chão, e de pregar o reino, a grande transformação. Quem vive lá no sítio precisa ouvir falar do Cristo que veio ao mundo para nos salvar, do Cristo que veio ao mundo para nos salvar. Se alguém ainda não recebeu o papelzinho, ainda eu tenho um ali, eu depois só falar que nós vamos providenciar. Aliás, eu só esqueci de trazer. Então, tá. Deus Pai, damos graças a Deus pelo Senhor tem nos abençoado. Damos graças a Deus pelo que o Senhor já fez, a Deus por nós, pelo que o Senhor ainda há de fazer, Pai. Damos graças a Deus pela vida dos missionários, Pai, que estão nos campos, Pai, trabalhando, Deus, alcançando povos não alcançados antes, ó Deus, e como temos visto, ó Pai, às vezes com receio, ó Deus, de aproximação de algumas tribos, de circenses, ó Deus, quilombolas. Senhor, Deus, nos desperta, Deus, para isso também, ó Deus, moradores de rua, Pai, pessoas abandonadas, Pai, age em nossas vidas. Possamos estar próximos, Deus, contribuindo, Deus, orando sempre por missões, ó Deus, por missionários. Senhor Deus, peça a tua bênção, cuida de nós, ó Deus, e abençoa-nos agora, ó Deus, recebendo a tua palavra, Pai, que nós estejamos atentos, ó Deus, nossos ouvidos, corações, mentes, ó Deus, para receber a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegou o momento então da entrega da palavra de Deus. Já falamos com Deus até este momento e agora o Senhor passa a falar conosco através da tua palavra escrita, a Bíblia. E o tema sugerido para hoje é o caminho de volta para casa, o poder do arrependimento. O caminho de volta para casa, o poder do arrependimento. Quem de nós poderia dizer que não tem nada para se arrepender? De fato, todos nós, em algum momento da vida, fizemos algo que não nos orgulhamos de ter feito, e quem nos dera poder voltar atrás, voltar no tempo para reescrever essa página da nossa vida que ficou lá atrás, mas que ainda muitas das vezes traz lembranças amargas, tristezas, angústias ao nosso coração. No entanto, o texto temático desta mensagem é de Isaías, capítulo 55, versículos 6 e 7. Eu gostaria de convidá-los a acompanhar comigo a leitura desses versículos na Palavra de Deus. Isaías capítulo 55, versículos 6 e 7. Vou estar lendo na minha tradução, os irmãos poderão acompanhar aí na projeção
ou na sua Bíblia, caso você tenha trazido, versículos 6 e 7, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Amém? Querido Deus, ó Pai, estamos aqui, ó Deus, agora para ouvir, para que possamos, ó Deus, aprender, ser exortados, se for o caso, mas acima de tudo, para que nosso coração seja impactado pelo poder que há na Tua Palavra. A Deus, por favor, que o Senhor possa visitar cada coração presente e aqueles que ainda vão ouvir essa mensagem. Que o Senhor possa me usar da forma como o Senhor achar melhor, Senhor. Que Teu Espírito Santo tenha de fato liberdade para falar, para convencer o pecador do pecado. Que este culto, que essa noite, ó Deus, que possa ser uma noite de salvação, possa ser uma noite de restauração, de transformação de vidas. Esta é a oração que fazemos sempre, em nome de Jesus. Amém. Certa vez uma mocinha colocou a sua melhor roupa, se maquiou e disse a seu velho pai: vou sair com alguns amigos. O pai olhou para o relógio, que já passava das 21 horas, falou: minha filha, essa hora você vai sair? É tão perigoso lá fora. Não se preocupe, pai, já sou crescida. E outra coisa, não estou sozinho, estou com os meus amigos. E assim aquela mocinha saiu. E foi a uma festa com os amigos. Quando já era de madrugada, 2 homens a encapuzaram, colocaram dentro de um carro e viajaram por cerca de 5 dias. Depois, num lugar bem distante, soltaram ela em meio a um canavial e foram embora. Imagine a situação daquela jovem moça, agora com muito medo, tirou o capuz e olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém. A única coisa que ela via era o enorme canavial à sua volta. E então, o arrependimento de não ter ouvido o conselho do pai bateu forte. E aquela jovem moça levantou-se ali do chão e começou a andar sem rumo, sem direção, porque não sabia para onde ir. Não tinha um celular para acessar o GPS, para tentar pelo menos ter uma direção da cidade onde ela morava. Não havia ninguém passando por ali. E aquela moça então, ao caminhar por aqueles caminhos do canavial, chorava copiosamente e pedia perdão para o pai. Me perdoa, papai, me perdoa, me perdoe. E foi chorando e sempre falando: me perdoa. Assustada o tempo todo, não aparecia ninguém para ajudar aquela moça. Embora esta seja uma história fictícia, apenas para ilustrar, queridos irmãos, amigos, que, na verdade, esta é a real situação de milhares de pessoas que ainda estão vivendo lá fora do mundo. Aparentemente, estão se divertindo. Aparentemente, têm muitos amigos. E a maioria dessas pessoas já ouviram o conselho que a Bíblia acabou de nos revelar: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Mas ignoram completamente esse conselho. Temos hoje os celulares que têm o aplicativo do GPS e
que você pode, com muita facilidade, tendo o sinal de internet, se localizar, encontrar um endereço, né? Encontrar uma saída. Porém, hoje nós vamos falar de um GPS diferente. Hoje nós vamos falar desse GPS que Deus, o Pai, deixou para nós. Deixou para todos. Um GPS de fácil acesso, custa barato, em alguns casos é até de graça. Esta igreja mesmo tem uma caixa de Bíblias que tem sido distribuídas gratuitamente nesta cidade de Três Marias. Embora quase que nem há necessidade disso, mas pelo menos no nosso país, porque a grande maioria das famílias já possui um exemplar da Bíblia em casa. Quando muito ou quando nada, tem o Novo Testamento, quando não tem ela completa, né? Mas a verdade é que neste GPS encontra-se o caminho de volta para casa. Porque aqueles que ainda estão perdidos lá fora sem Jesus, estão de fato perdidos. Estão andando sem rumo, sem direção. Muitas das vezes sorrindo nas baladas, se divertindo, mas quando chega em casa, nada daquilo vai ocupar o vazio que fica no seu coração. Há uma lacuna que só pode ser preenchida através de Jesus. Nada desse mundo pode preencher esse espaço que muitas das vezes leva a pessoa à solidão, à tristeza, às angústias, e algumas delas acabam sendo acometidas de doenças como a depressão, que começa com a ansiedade, e essa doença da mente que o Augusto Cury, um grande escritor, diz que é a doença do século, a depressão, a ansiedade e a depressão. No entanto, é hora de voltar para casa. É hora de se encontrar com o Pai novamente. Não aquele pai dessa história que a menina ficou sem condições de encontrá-lo, porque não havia ninguém para direcioná-la até o caminho de volta. São 5 dias viajando num carro encapuzado, ela não fazia ideia de onde estava. De repente nem estava no estado mais que ela morava. E 5 dias dá para você atravessar vários estados. No entanto, mesmo estando tão perdido como o mundo lá fora está, ainda assim, Jesus, através da palavra dele, tem nos colocado essa bússola, esse caminho, esse GPS que nos leva até o Pai. É lógico que vai depender da pessoa querer acessar esse GPS. Todos aqui têm um celular, não vou nem pedir para levantar a mão, porque eu sei que todos têm. Se você vai fazer uma viagem, naturalmente você vai colocar ali no aplicativo do Maps ou um outro, né, para que te leve até o destino. Mas você vai precisar acessar o seu celular. O celular automaticamente não vai colocar a cidade, o lugar para onde você tem que ir. Você tem que pegar ele, acessá-lo, escolher a melhor rota, né? No entanto, neste GPS que Jesus deixou para nós, também precisa ser acessado, precisa ser tocado nele. Ele é real, ele é físico, mas tem que abrir, tem que olhar, tem que procurar o caminho. Jesus Cristo, ele deixou um GPS tão fácil de ser acessado, que qualquer pessoa que abrir ele, mesmo sem nunca ter aberto, vai notar que logo no primeiro capítulo do primeiro livro, vai dizer que lá no princípio, Deus criou o céu e a terra. Então já vai ver, opa, alguém criou isso aqui. E já começa a se inteirar desse GPS. E já começa a ter gosto. Olha que leitura gostosa. Deus, mas quem é Deus? Quem é esse Deus? Não é? E aí ele vai lendo, daqui a pouco ele vai chegar nos livros poéticos, vai ficar maravilhado com a história de Jó. Ele vai chegar nos Salmos, nos 150 capítulos de Salmos, né? E vai também ficar extasiado de tanto conhecimento e alegria de conhecer fatos históricos que aconteceram no passado, de pessoas reais,
que também tiveram que buscar aquele Deus lá, o Criador do céu e da terra, para que pudessem ser ajudados. Até que essa pessoa passa para os profetas maiores, e ele vai conhecendo ali os menores, e ele chega então até Mateus. O Evangelho começa, o Evangelho da graça. Aí esse Jesus que ele já ouviu falar por tantas pessoas, começa a ser mais real para ele. Porque agora ele vai acompanhar o nascimento, toda a trajetória de Jesus, até a sua crucificação. Ao ler os 4 evangelhos, a pessoa já está ali com sede de quero mais, ele vai para os Atos dos Apóstolos, não é? Esse livro que nós chamamos do 5º Evangelho, magnífico, tudo registrado, né? O momento em que era 12, passou a ser 70 e 120, e 3.000 e 5.000, e o autor, o escritor, que era o evangelista Lucas, já não conseguiu mais acompanhar a evolução, porque crescia exponencialmente a igreja de Jesus, porque o Evangelho da Graça, ele tem essa coisa gostosa, essa coisa sobrenatural de convencer o pecador do seu erro e trazê-lo para a luz. Quando a pessoa começa então a se tornar íntimo da leitura da Bíblia, ele já leu toda a Bíblia e ele está com vontade de ler mais, ele volta no Gênesis, ele vai a Apocalipse, ele volta de novo no Gênesis. Tem pessoas que já leu a Bíblia 15, 12, 20 vezes, 10 vezes, 8 vezes, porque é gostoso de ler. Mas não vai adiantar, queridos irmãos, se você tem uma Bíblia e ela fica na sua estante e nunca é acessada. Nós temos visitado muitas famílias que normalmente em cima da mesa ou na estante, na parte de baixo da estante, a Bíblia está aberta no Salmo 91, ou às vezes no Salmo 23. Usa a Bíblia mais como um amuleto, ela não é um amuleto. Não é. Ela exerce poder, essa palavra aqui, ela é fidedigna. Ela tem poder. Ela penetra até a nossa medula, mas ela tem que ser acessada. Ela tem que ser acessada. Porque senão é um GPS que você vai ter em casa, mas não vai utilizar. Não vai fazer o uso correto dele. A direção que só o Pai pode nos dar para nos encontrar nesse mundo de horror que nós vivemos, todas as formas mais simples de encontrar Jesus está aqui. Está aqui. Mas aqui você não vai encontrar um Jesus permissivo, não. Não vai. Aqui tem um Jesus que é Deus, que é misericordioso, mas ele é justiça também. Algumas mudanças serão necessário que se faça. Alguns cortes de coisas que nós temos vivido terá que ser cortada da nossa vida. As arestas têm que ser aparadas. Não tem como servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. 2 senhores é impossível. Ou você serve a um, ou você serve ao outro. Por isso Jesus não deixa um terceiro caminho. Só há 2 caminhos. Ou servir a Deus ou ao mundo. Ou vida eterna celestial, ou tormento eterno. Está lá no capítulo 7 de Mateus. Podemos ver isso em Apocalipse também. Onde a palavra de Deus, como essa bússola, como este GPS, nos mostra o caminho que nós devemos andar. O profeta Isaías chegou a mencionar isso em seu livro, quando ele fala, apontando para Jesus: este é o caminho, andai nele. Jesus vai dizer em João 14 também que ele é o caminho. Ou seja, lá em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva ali que Jesus criou, ficou conhecida como o quê? Igreja Batista, Presbiteriana, Metodista, Assembleia de Deus? Não. Era conhecido como o caminho. Porque Jesus era o caminho. Seguir a Jesus. Hoje nós pertencemos a uma denominação que tem uma bandeira ali fora, tem uma placa, e de fato precisa para que seja organizada a Igreja de Jesus. Mas a PIB Três Marias, essa igreja, o único dono dela aqui é Jesus. Ela não tem um dono humano.
Igreja que o dono são pessoas, ela não é de Jesus. Então não é o caminho. Está seguindo aquela pessoa que criou ela. É fácil de entender isso quando nós passamos a obedecer os mandamentos, conforme vimos hoje pela manhã, naquela mensagem que muito certamente nos edificou, para nos lembrarmos que nós não podemos servir a Deus de qualquer maneira. Devemos servir a Deus com consciência e com responsabilidade, que os mandamentos não podem ser seguidos por parte, mas na sua inteireza. No silêncio da angústia, muitos têm gritado, pedido socorro, pedindo a Deus que alivie a dor, pedindo a Deus que cure aquele que está lá na UTI, já desenganado muitas das vezes pelo médico, porque chega um momento que a medicina não tem mais o que fazer, não há mais como resolver o problema à luz dos médicos. E é nesse momento quando ocorre esses episódios na família humana em que a pessoa normalmente se quebranta. Agora ele sabe que os amigos lá fora, que a festa lá na balada não vai ajudar. Agora ele sabe que um cigarro da cannabis não vai ajudar. Ele sabe que fumar uma pedra de crack não vai ajudar. Ou uma carreira de cocaína também não vai ajudar. Um copo de cachaça também não vai ajudar. E agora então ele começa a se render. E ele começa a buscar. Assim como aquela moça lá da história. Ele está andando perdido, não sabe o que fazer, não encontra ninguém. Mas ele está buscando o Pai. Pai, me perdoa. Me ajuda. Me encontra, me socorre. E é nessa situação que muitas pessoas estão vivendo lá fora hoje. Quando já não há mais recursos na medicina, como já não tem mais recursos de palavras que o pai ou a mãe possa falar para o filho ou a filha obedecer e abandonar aquele caminho. Então, agora a pessoa vai se render. Mas quão bom seria se essas pessoas se rendessem ao Pai antes que isso acontecesse. Quão bom seria não esperar acontecer o pior. E aqueles ainda que passaram toda a sua juventude, eu quero viver a vida, eu quero aproveitar, eu quero ser feliz. Quando eu estiver mais velho, eu vou procurar uma igreja. Agora não. Porque lá o pastor vai dizer que eu não posso ir lá no baile dançar, o pastor vai dizer que eu não posso fumar, vai dizer que eu não posso ir no bar tomar minha cervejinha com os amigos, ele vai dizer que eu não posso ficar com uma menina hoje, ou ficar com uma menina amanhã, ele vai dizer tanta coisa que eu não posso fazer e eu quero fazer. Eu vou aproveitar bem, depois eu vou para a igreja. Aí muitos, o que acontece? Quando já está mais velho, doente, bem desgastado, o melhor da sua vida ele deu para o mundo, o melhor dos seus dias. Agora que ele já não aguenta mais nada, está doente, né? Está apodrecendo em vida, terminando, agora ele quer Deus. Quando não há mais nada para oferecer para Deus. Muitos têm feito isso. Muitos têm feito isso. Eu me lembro de estar num bloco de UTI, na cidade de Ipatinga, e havia 5 pacientes ali, e dos 5, 2 estavam desenganados pelo médico, e quando eu cheguei na porta para entrar, tinha uma jovem lá fora no corredor, na porta da UTI. Quando eu já ia entrando com a Bíblia na mão, ela me chamou e falou: "Ô pastor Jonas, deixa eu falar com o senhor, meu pai está no leito 2 aqui dentro, número 2 é a cama dele, não chega perto dele." Eu falei: "Por quê?" "O senhor vai orar com essas pessoas, não vai?" Eu falei: "Vou." "Eu sei, então não vai não, porque ele odeia crente, ele vai tratar o senhor mal, ainda mais agora que ele está para morrer, ele vai tratar o senhor mal. Ele toda a vida foi uma pessoa irredutível, odiou os crentes, não podia ouvir falar em crente."
Então não quero que o senhor seja atacado ou que o senhor seja despeiteado, é muito ruim isso. Eu falei, tá bom. Número 2 na cama dele, é o leito 2. Então eu entrei, comecei a orar, orei com todos e deixei ele por último. Mas algo me incomodava, eu não posso ir embora assim, só porque a filha falou. E eu observava que quando eu saía de um leito para o outro, os blocos de UTI os irmãos conhecem. As camas são bem próximas uma da outra, né? Cada uma com o seu aparelho. Quando eu saía de um leito para o outro, eu observava que ele estava com aquele olhar piedoso olhando para mim o tempo todo. E ele tremia a carne da bochecha. E eu fui orando, orando, orando. Quando eu orei com o quarto, faltava só ele. Esse quarto aceitou Jesus na oração. Ele disse, eu quero Jesus. Eu quero receber ele hoje. Eu falei, amém. Em nome de Jesus, você está salvo. Não é? E aí, ajeitei a Bíblia, ajeitei os folhetos que estavam na minha mão. Caminhei para sair, mas o coração pedindo para ir até o leito 2. Quando eu caminhei para sair para a porta da saída, aquele senhorzinho levantou a mão assim e não falou nada, ele só fez assim. Me chamou. Falei, pode ser que é para me xingar, não sei, mas eu vou lá. Aí eu cheguei perto dele, ele falou assim, o senhor não vai orar comigo, não? Eu falei, eu posso orar se o senhor desejar. Ele falou, não, eu desejo, pode orar. Aí comecei a orar. Não fiz o apelo durante a oração, porque geralmente eu faço no final da oração. Quando eu estou terminando a oração para fazer o apelo, ele falou assim, eu aceito Jesus. Olha que coisa, eu aceito Jesus. A filha chorou de uma forma que acho que ela nunca tinha chorado. E eu falei, ele veio a falecer, o nome dele era Seu Geraldo. Seu Geraldo do bairro Betânia, em Ipatinga. E eu falei, já tratando ele de irmão Geraldo, falei, irmão Geraldo, o senhor está salvo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Ele falou, amém, é uma pena que eu não acordei mais cedo. Eu falei, mas não tem problema, o ladrão da cruz também só acordou na última hora. Assim, queridos irmãos, tem milhares de pessoas lá fora, milhares de pessoas que ainda estão presas à tristeza segundo o mundo. Pessoas que o mundo está dizendo que arrependimento não é o mesmo que Deus nos ensina. O que é arrependimento para você? Porque para o mundo está ali em 2 Coríntios 7, 10. Olha comigo, por favor. Sete, 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para salvação, da qual ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. A tristeza que o mundo está produzindo lá fora é para levar a pessoa até a morte. Não há como arrepender-se e livrar da morte. Isso é o mundo que está dizendo, é uma grande mentira. Porque o arrependimento, segundo Deus, produz a salvação. Por isso todos nós, todos aqui, temos de alguma forma que nos arrepender de algo que fizemos. Porque ainda estamos presos num corpo de carne pecaminoso e precisamos pedir perdão todos os dias. Aquele que diz que não tem pecado, mente, diz a palavra de Deus na carta de João. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, porque nós pecamos sim, nós somos pecadores, mas nós não podemos desistir de nos arrepender, de pedir perdão, porque senão estaremos invalidando o sacrifício de Cristo na cruz. Ele que tomou sobre si todos os nossos pecados por isso, porque ele sabia que nós estávamos destituídos, separados do Pai. Não havia mais nada que pudesse fazer para nós neste mundo, que pudesse nos redimir e nos salvar. Estávamos fadados à morte eterna, ao sofrimento eterno. Por isso, o sofrimento de Cristo na cruz foi para nos resgatar do pecado. Não importa o pecado que você tenha cometido,
Não importa. Você só precisa arrepender-se genuinamente, aceitando, recebendo Jesus como seu Senhor, como Salvador, como seu Pai eterno e voltar para casa. Hoje é dia de voltar para a casa do Pai Celestial. Hoje é dia de dizer para Deus: me perdoe, Senhor, porque pequei contra o Senhor. Mas eu quero voltar para casa. Me ajude a voltar para casa. Em 1912, quase 2.000 pessoas, tão felizes, alegres, não vendo a hora que chegava o momento da partida daquele grande, enorme e luxuoso navio. Tornou-se até filme. Quase 2.000 pessoas perderam a vida ali. Nem imaginavam quando amanheceu aquele dia, em 1912, que logo após a partida do navio, no dia seguinte, no dia 14, eles estariam mortos, congelados. Não faziam ideia. Será que teve tempo de se arrepender? Será que aqueles ricos milionários que ali estavam pensou que agora o dinheiro poderia salvá-los? Certamente que não. Ali o pobre e o rico ficou nivelado. O negro e o branco ficou nivelado. Não tinha ninguém melhor do que ninguém ali. Porque ao naufragar aquele barco, sabiam já que não tinha condições de sobrevivência. Tanto que levou à morte de quase 2.000 pessoas. Quase 2.000 pessoas perderam a vida no naufrágio do Titanic. Não sei se houve alguém que se arrependeu, não posso dizer isso com certeza, mas eu sei de uma coisa: a orquestra daquele navio conhecia o hino do cantor cristão Mais Perto Quero Estar. Conheciam, porque foi a última música que a orquestra tocou enquanto o navio ia a pique, enquanto o navio afundava. Então, o maestro com seus músicos tocava e falava: mais perto quero estar do meu Pai, porque agora eu não posso voltar para minha família, mas eu posso ir para o Pai. Eu quero deixar para você que está nos ouvindo, para você que está presente aqui, quanto mais perto você tem estado do Pai. Já pensou? Já analisou sua vida? Ou quanto mais perto você quer estar do Pai? Para aqueles que ainda não receberam Jesus como Senhor e Salvador, vai ficar o apelo aqui no hino que nós vamos cantar apenas a primeira estrofe e o coro. Mais perto quero estar. Estou um pouco enferrujado no violino, mas vou tentar tocar. Se eu errar alguma nota, não leve em consideração. Mas mais perto precisamos estar do Pai. Está dando para me ouvir aí? Se você deseja mais perto estar do Pai, hoje é o dia de salvação. Chegou a sua oportunidade. Talvez você pense: eu não estou no Titanic, mas você está num barco nesse mundo que está indo a pique, porque o mundo está naufragando. Este mundo vai passar.
Diz a Bíblia, e com ele todos os seus desejos. Mas aquele que faz a vontade de Deus, do Pai, esse dura para sempre. Porque a promessa da salvação que Deus deixou para nós é para a eternidade. Pode cantar, igreja. Em nome de Jesus, primeira estrofe e o coro. Vamos lá? Há alguém aqui essa noite que gostaria, se ainda não aceitou Jesus, é o seu momento de ir para casa com o Pai. Se tiver alguém aqui essa noite, em nome de Jesus, levante a mão, quero orar com você, que hoje é dia do encontro com o Papai Celestial. Se você está na sua casa e está assistindo, pode nos procurar, para que nós possamos orar com você também. Assim como aconteceu alguns dias atrás. 5 pessoas aceitaram Jesus lá das suas casas, ouvindo a mensagem do Pai através do YouTube. Que bênção! Mas se há alguém também afastado do Evangelho, que gostaria de se reconciliar hoje com Jesus, com a sua igreja, hoje é dia de salvação para você também. Você pode hoje levantar sua mão onde você estiver e se reconciliar com Deus. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos ficar de pé, orando e encerrando o culto dessa noite. Senhor Deus e Pai, ó Senhor, que bênção estar na sua presença, Pai. É muito bom, ó Deus, saber que somos seus filhos, somos seus servos, discípulos de Jesus. E melhor ainda, Pai, saber que o Senhor não nos abandona, que o Senhor tem estado conosco com o nosso GPS, sempre nos mostrando o caminho que devemos andar. Peço ao Senhor por cada família aqui representada, Senhor. Ajude cada um, Senhor. Os seus problemas, as suas angústias, o Senhor conhece cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor traga, ó Deus, solução para aqueles que buscam a solução para os seus problemas. Seja ele de ordem econômica, a saúde fraca, seja o que for, relacionamentos, ó Deus, melindrados, só o Senhor pode curar. Fica conosco, ó Deus, nos dando a Tua paz, a Tua direção, nos dando uma semana, ó Deus, de bênçãos. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer de cada lugar que nós estivermos o nosso campo missionário, para falar do Senhor com aqueles que ainda estão perdidos. E que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, o Salvador, e as doces consolações do Teu Espírito Santo, seja com esta igreja e com Teu povo espalhado por toda a terra, hoje e para todo sempre, a Tua igreja diz. Amém. Amém. Oração silenciosa, podeis assentar.